Nos últimos dias, temos visto a intensificação da mobilização de tropas russas na fronteira com a Ucrânia, a partir de várias imagens de satélite. Essas imagens mostram intensa movimentação na fronteira, incluindo a Crimeia, com o governo ucraniano afirmando que cerca de 100 mil soldados russos teriam sido deslocados para a região. Mesmo que Moscou negue a possibilidade de uma invasão, líderes ocidentais e políticos da própria Ucrânia têm se perguntado quais seriam as reais intenções russas e até onde eles estariam dispostos a ir nesse complexo jogo de xadrez. O governo de Vladimir Putin afirma que não planeja atacar o território ucraniano, mas sim garantir sua segurança, acusando o vizinho e os Estados Unidos de estarem adotando medidas com o intuito de desestabilizar a região. Será esse o início do conflito? Bem-vindos ao canal Analítica 24, onde falamos de geopolítica, economia e história. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e se inscreve no canal. As últimas décadas da relação entre Rússia e Ucrânia foram marcadas por inúmeros conflitos e discordâncias, tanto a nível diplomático quanto militar. Em boa medida, isso ocorre em função da visão estratégica que a Rússia possui para suas fronteiras. Ao longo de sua história, os russos sempre buscaram ter estados tampões entre seu território e potências externas. Essa abordagem vem sendo adotada desde a era imperial, passando pelo período soviético e chegando até o governo autocrático atual. Tal abordagem permanece a mesma em função do tamanho do território russo, fronteira com 14 países, tornando a defesa desse território algo muito complexo. Contudo, as tensões atuais têm origem mais recente. No ano de 2014, os ucranianos se revoltaram e depuseram seu presidente pró-russo, Viktor Yanukovych, que havia desistido de assinar um acordo de livre comércio com a União Europeia, preferindo priorizar suas relações com a Rússia. A revolta de Maidan, como ficou conhecida, foi interpretada por Putin como um golpe tramado pelas potências ocidentais. Aproveitando esse momento muito conturbado e a baixa capacidade de reação das forças de segurança da Ucrânia, a Rússia conquistou e anexou o sul da península da Crimeia, pertencente à Ucrânia desde 1954, quando o líder soviético Nikita Khrushchev transferiu o território da Crimeia para a Ucrânia, em um gesto simbólico, visto que a Ucrânia era parte da União Soviética. Além disso, separatistas apoiados pela Rússia também conquistaram grandes áreas dos territórios orientais ucranianos, que tem boa parte da população mais ligada à Rússia, transformando toda aquela região em uma zona de constantes conflitos e tensão. A maior preocupação do governo Putin é a aproximação da Ucrânia com instituições europeias e dos Estados Unidos, e o consequente ingresso de Kiev na OTAN, a Aliança Militar Ocidental. Esse cenário seria o mais catastrófico para Moscou, pois traria todo o aparato militar da OTAN para a fronteira russa, expondo o país de forma crítica em termos geopolíticos e econômicos. Assim, podemos afirmar que os principais interesses de Putin na região estão relacionados a três fatores-chave para a manutenção do status russo. O primeiro, impedir que a Ucrânia cedie bases estrangeiras. O segundo, a chamada Doutrina Karaganov, que de forma resumida significa a proteção de russófonos em áreas fora da Rússia, como forma de ganhar influência política nessas regiões. E terceiro, garantir o suprimento de água potável e de energia para a Crimeia, pois a infraestrutura dela é ligada à da Ucrânia e tem ocorrido falta de abastecimento nessa área. Com o intuito de atingir esses objetivos, nos últimos dias, Moscou exigiu que a OTAN desista de um compromisso firmado em 2008 com a Ucrânia e a Geórgia, prevendo a filiação de ambos à organização. Além disso, a Rússia afirmou que a OTAN tem de prometer não armar países fronteiriços que pudessem ameaçar a segurança russa. Para Moscou, o crescente apoio da OTAN à Ucrânia e a possibilidade de a Rússia ter mísseis da aliança voltados contra si em território ucraniano é uma linha vermelha que ela não permitirá que seja cruzada. De forma a dissuadir o Ocidente, a Rússia tem dito que pode ser forçada a implantar mísseis nucleares de alcance intermediário na Europa, em resposta ao que considera planos da OTAN de fazer o mesmo. O vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, afirmou que Moscou teria que dar um passo se a OTAN se recusasse a se comprometer com a prevenção de tal escalada. Em face dessas exigências, Washington tem dito repetidamente que nenhum país pode vetar as expectativas da Ucrânia com relação à OTAN, pois se trata de um país soberano. Já a Ucrânia pressiona por mais ajuda dos países ocidentais, afirmando que seria incapaz de conter por conta própria uma eventual ação militar russa. O chefe do Serviço de Inteligência Militar ucraniano, General Kirilo Budanov, afirma que,
Infelizmente, a Ucrânia precisa ser objetiva a esta altura. Não temos recursos militares suficientes para repelir um ataque de larga escala russo, sem o apoio de forças ocidentais. Porém, a ajuda dos países ocidentais estará centrada no fornecimento de equipamentos militares e treinamento das tropas ucranianas, não havendo a participação de tropas ocidentais em um possível conflito. Os Estados Unidos deixaram claro que estão empenhados em ajudar a Ucrânia a defender seu território soberano, mas Biden indicou que uma ação militar não é uma opção por enquanto. As possíveis medidas de contenção que serão adotadas contra a Rússia estão focadas na área econômica. No último dia 12, em reunião do G7 em Liverpool, o comunicado oficial afirmava que a Rússia não deve ter dúvidas de que novas agressões militares contra a Ucrânia teriam pesadas consequências e custos severos. Biden falou de custos muito reais se a Rússia tomar uma ação militar. Um cenário que tem sido muito debatido seria a suspensão da abertura do gasoduto russo Nord Stream 2 na Alemanha. A ministra alemã do exterior, Annalena Baerbock, afirmou que o gasoduto não poderá operar no caso de uma escalada na Ucrânia. Já o chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, durante uma visita a Varsóvia, disse que seria um grave erro acreditar que violar as fronteiras de um país europeu não terá consequências. Essa crescente tensão foi o principal tema de uma conversa por vídeo entre os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin. Apesar do cenário atual, ainda não existem indicativos de uma invasão iminente ou ação do presidente russo Vladimir Putin que evidencie isso. Entretanto, os serviços de inteligência ocidentais, assim como os da Ucrânia, acham que isso pode acontecer em algum momento no início de 2022. De acordo com o ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, o momento mais provável para se estar pronto para uma escalada no conflito será no final de janeiro. Dados obtidos pela inteligência dos Estados Unidos afirmam que em janeiro pode chegar a cerca de 175 mil militares mobilizados para ações da Ucrânia, e o diretor da CIA, William Burns, acredita que o presidente Putin está colocando os militares russos e os serviços de segurança russos em posições das quais possam agir de maneira bastante abrangente. Contudo, é importante lembrar que o mundo já testemunhou uma sequência parecida de acontecimentos em abril deste ano, mas na ocasião, a Rússia minimizou suas ações e disse que estava realizando exercícios militares próximos à Ucrânia. Depois, recuou. No mundo em que vivemos hoje, as guerras entre grandes nações têm sido evitadas em grande medida pela interdependência econômica entre os estados. Tratados e acordos firmados em organismos internacionais servem apenas para formalizar intenções, mas o que garante a paz de fato é o comércio internacional. As ameaças europeias com relação ao boicote ao Nord Stream 2 estão até o momento mais na retórica do que na ação, pois os países europeus e principalmente a Alemanha dependem fortemente do gás natural russo. Atualmente, entre 35% e 45% de todo o gás natural consumido pela Europa vem da Rússia. Ao mesmo tempo, a dependência da exportação de hidrocarbonetos por parte da economia russa também é um fato. Boa parte do PIB do país está relacionado a isso, ou seja, a Rússia também precisa vender o gás. O comércio é uma via de mão dupla. Já pelo lado da Ucrânia, visto as afirmações de Biden de que não haverá auxílio de tropas, também não há interesse no conflito, pois mesmo com o auxílio do aparato militar da OTAN, o país ainda possui muita desvantagem perante as forças armadas russas. Então, é possível o confronto? A resposta é sim. Contudo, para isso a situação ainda vai ter que se deteriorar muito, porque para todos os envolvidos nessa crise, a situação será mais vantajosa negociando, conseguindo concessões uns dos outros do que partindo para a guerra, que seria desvantajosa em qualquer cenário, visto o peso das sanções contra a Rússia, além do fato de que, muito provavelmente, outros países europeus que fazem fronteira com o país buscariam entrar na OTAN, como a Finlândia e a Suécia. Então é isso, pessoal. Comentem aqui embaixo. Você acha que teremos guerra pela frente ou é só mais uma jogada de Vladimir Putin? Não esqueçam do like e de compartilhar com um amigo. Muito obrigado.